Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa que dei o nome de Bia. Então essa é a bolsa Bia. Olha que linda, pessoal! Além de muito linda, essa bolsa é muito fácil de fazer, rápida e também muito econômica. Tenho certeza que vocês vão amar o tutorial de hoje. No passo a passo, vamos fazer essa alça de mão nova, que ficou muito linda, pessoal, com acabamento perfeito aqui no encaixe das argolas. Olha que lindos detalhes. E ela também é muito fácil de fazer. Gostou do modelinho de hoje? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se você ainda não foi inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder os tutoriais novos que posto aqui. E se você quiser ficar por dentro ainda mais aqui dessa comunidade maravilhosa e assistir vídeos sem anúncio, basta se tornar membro clicando aqui no botão abaixo Seja Membro, porque lá disponibilizo vídeos, pessoal, todos os meus vídeos sem anúncios, tá bom? Agora as medidas. Olha, de altura está medindo 24 centímetros, de largura em torno de 23 centímetros. Olha por dentro, pessoal, cabe celular, cabe várias coisas, tá? Apesar de pequena, ela tem um espaço interno muito bom. E olha a profundidade, ela fica bem profunda também. Então, agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer essa bolsa, eu vou trabalhar com fio poliéster de 7 milímetros. Esse fio, ele é no formato fita. Olha, ele é achatadinho, estão vendo? Apesar desse fio ter espessura grande, né, de 7 milímetros, ele é extremamente leve. Esse fio, pessoal, é da Rastextil. Muito obrigada, Rastextil, pela parceria. Eu recebi esses fios aqui da Rastextil, tá, pessoal? Mas vocês encontram também esse fio pela internet. E ele é o 7 milímetros, 140 metros, e essa é a numeração da cor, tá bom? E um novelo desse de 140 metros, pessoal, dá e ainda sobra. Essa bolsa é extremamente econômica. Olha o tanto que sobra, pessoal, de um novelo para fazer essa bolsa. E para quem não tem esse fio, com qual fio fazer a bolsa? Pensando nisso, eu fiz aqui, pessoal, algumas demonstrações para vocês usando fios diferentes. Então, aqui tem um poliéster 5 milímetros, que eu deixei aqui, que eu vou trabalhar com agulha de 5 milímetros. Esses outros fios aqui, que é o fio de malha prêmio 25 milímetros e o nosso fio aqui, né? O poliéster de 7 milímetros e também fiz uma demonstração com o fio de malha prêmio 36 milímetros. Nesses 3 fios aqui, pessoal, eu vou usar agulha de 7 milímetros, tá? E em todos os cordões eu fiz 17 correntinhas, que é a quantidade de correntes que a gente vai iniciar a bolsa, tá? Então, para iniciar a bolsa com 17 correntinhas, aqui no poliéster 7 milímetros, nós ficamos com 18 centímetros, olha. Agora, vamos comparar com o fio de malha prêmio de 36 milímetros. Então, 17 correntinhas, 18 centímetros, tá? E agora, com o fio de malha prêmio de 25 milímetros. Olha, ficou quase com 18, ficou com 17,5, tá, pessoal? Um pouquinho menor do que o fio que a gente vai usar. Agora, vamos ver aqui o fio poliéster, né? De 5 milímetros, usando agulha de 5 milímetros. 15 centímetros, então ficou um pouco menor, pessoal, as 17 correntinhas. Então, para você que vai trabalhar com fio de espessura mais fina, você vai precisar fazer mais correntinhas para ficar do mesmo tamanho da nossa bolsa, tá? Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz 23 correntinhas, ficou medindo 18 centímetros. Então, pessoal, para usar o fio poliéster 5 milímetros e agulha, né, de 5 milímetros, eu precisei aumentar 6 correntinhas para ficar com a mesma medida da bolsa. Então, a gente vai aumentar 6 correntinhas aqui nessa primeira parte da bolsa e na segunda parte, que depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão aumentar a mesma quantidade que aumentar aqui, tá?
Então, depois de todas essas dicas, né, de qual fio usar para fazer a sua bolsa de crochê, vamos dar início aqui ao nosso tutorial. Nós vamos iniciar fazendo 17 correntinhas, eu vou fazer um nó e vou contar a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 17 correntinhas, agora eu viro para trabalhar aqui na parte de trás. Vou pular essa primeira alcinha e vou iniciar na segunda, fazendo um ponto baixo. Vou colocar um ponto baixo para cada alcinha de base. Olha, assim até a penúltima alcinha. Nessa última alcinha, a gente vai fazer a virada, tá? Olha, fiz 15 pontos baixos e cheguei aqui no penúltimo ponto. Aqui nesse último ponto, a gente vai fazer a virada e a gente vai colocar 3 pontos baixos, tá? 1, 2 e 3. Então, eu fiz aqui 3 pontos para virar, 1, 2, 3. E eu vou marcar, pessoal, sempre vou marcar o último ponto da curva para o nosso trabalho ficar mais reto, mais alinhado, tá? E agora, eu sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, olha, na direção do ponto da carreira anterior. Já vou escondendo essa pontinha. Então, eu pego aqui nas 2 perninhas do ponto, olha. E vou fazendo pontos baixos até o final. Olha, assim, até o final. Estou chegando ao final da carreira, vou trabalhar aqui o último ponto na direção do primeiro ponto aqui do outro lado, tá? Então, eu introduzo a agulha na base dele e coloco o último ponto baixo. Ficando assim. Então, primeira carreira pronta, com um total de 33 pontos. Agora, faço uma corrente para virar o meu trabalho e pego aqui no primeiro ponto, pessoal. Só que a partir dessa carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de fora, tá? Porque vamos trabalhar o ponto baixo relevo, ó. Faço um ponto baixo. Venho para o próximo, pegando na alcinha de trás, tá? E vou colocando os pontos baixos até o marcador. Vou fazer 15 pontos. Ó, desse jeito, tá? Aí, vai formando esse relevo que fica muito bonito. Vou trabalhar até o marcador. Fiz 15 pontos e cheguei aqui no ponto marcado. E vou fazer aqui em cima desses 3 pontos, 3 aumentos, pegando também na alcinha de trás. 1, 2. Agora, venho para o próximo ponto, faço 1, 2 pontos, né? E no terceiro ponto do aumento, também coloco 2 pontos. Então, aqui na segunda carreira, a gente fica com um total de 6 pontos. E vou marcar sempre, pessoal, esse último ponto aqui do aumento, tá? Agora, eu sigo colocando um ponto baixo até o último ponto, pegando na alcinha de trás. Segunda carreira pronta, com um total de 36 pontos. Agora, eu faço uma corrente e viro o meu trabalho. E vou fazer do mesmo jeito, pessoal. Vou pegando na alcinha de fora e vou colocando os pontos baixos até o ponto marcado. Até aqui. Cheguei no ponto marcado. No ponto marcado, eu faço um aumento. 1, 2. No próximo ponto, um ponto sozinho. Aqui na segunda carreira, a gente vai intercalar um aumento, um ponto sozinho. Agora, um aumento, um ponto sozinho, um aumento.
E um ponto sozinho para finalizar a curva, tá, pessoal? Esse ponto sozinho também faz parte da curva. E ele é o último ponto aqui da virada, então, eu vou marcar. A gente ficou com um total de 9 pontos. Agora, eu sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Cheguei ao final da terceira carreira com um total de 39 pontos. Sempre que você fizer esse último ponto aqui, dá uma apertadinha assim, tá? Para ficar com acabamento melhor aqui nessa parte. Agora, faço uma corrente e viro para dar início à próxima carreira. Vou fazer pontos baixos pegando na alcinha de trás até o ponto marcado. Cheguei no ponto marcado. Em cima desse ponto, eu vou fazer um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo ponto, também um ponto sozinho. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar um aumento e 2 pontos sozinhos, tá? Agora, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, também. E agora, um aumento. 1 e 2. E 2 pontos sozinhos. 1 e 2. Vou marcar esse último ponto aqui da curva. E na curva da quarta carreira, ficamos com um total de 12 pontos. Agora, eu sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Cheguei ao final da quarta carreira com um total de 42 pontos. Agora, uma corrente e viro o meu trabalho. Vou fazer os pontos até chegar no marcador. Cheguei no ponto marcado e nesse ponto marcado, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, coloco um ponto sozinho, no próximo, 2, no terceiro também, um ponto sozinho. Então, eu coloquei um aumento e 1, 2, 3 pontos sozinhos, tá? No próximo ponto, um aumento. Agora, faço 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. No próximo, um aumento. E agora, os 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Vou marcar o último ponto, né? Que faz parte aqui da curva. E na curva da quinta carreira, ficamos com um total de 15 pontos. Agora, eu vou colocar um ponto para cada ponto de base até o final. Quinta carreira pronta com um total de 45 pontos. Agora, uma corrente e viro e vou trabalhar até o ponto marcado. Cheguei no ponto marcado, faço um aumento em cima dele, 1 e 2. Aqui na sexta carreira, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos, tá? 1, 2, 3 e 4. No próximo ponto, um aumento. 1 e 2. E no próximo, um ponto sozinho, 2, 3 e 4. No próximo, o último aumento dessa carreira. 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e 4. Vou marcar esse último ponto e vou continuar colocando um ponto para cada ponto de base até o final da carreira. Sexta carreira pronta com total de 48 pontos. Agora, uma corrente e viro meu trabalho. Faço pontos até chegar no marcador. Cheguei aqui no ponto marcado, faço um aumento. E aqui na sétima carreira, a gente vai separar os aumentos, pessoal, com 1,
2, 3, 4 e 5, tá? 5 pontos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, eu coloco um aumento. No próximo, um ponto sozinho, 2, 3, 4 e 5. Agora, no próximo, um aumento. E agora, os 5 pontos sozinhos. Já fiz 2, 3, 4 e 5. Curva pronta com total de 21 pontos. Vou marcar o último ponto aqui da curva, tá? E agora, eu vou colocar os 15 pontos até o final. 7ª carreira pronta com total de 51 pontos. Agora, uma corrente e viro o meu trabalho. Vou fazer os pontos até chegar aqui no marcador. Cheguei no ponto marcado e em cima desse ponto eu vou colocar um aumento. 1 e 2. Agora, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sozinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, um aumento. E 6 pontos sozinhos. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, pessoal, para não ficar muito longo, tá? Curva pronta com total de 24 pontos. Eu não vou marcar, pessoal, porque essa é a 8ª e última carreira, tá? Então, eu sigo colocando um ponto para cada ponto de base até o final. Cheguei ao final da 8ª e última carreira e ficamos com um total de 54 pontos, tá, pessoal? Nessa 8ª e última carreira. Se você quiser a sua bolsa mais larga, você pode fazer mais carreiras, tá? Agora, eu vou tirar a agulha para cortar e arrematar esse fio. Vou usar uma agulha menor para esconder esse fio aqui na parte de trás, tá? Depois de esconder, eu vou cortar o excesso. E vou selar, pessoal, bem pouquinho assim, só para não desfiar depois, tá? Assim. Agora, as medidas da nossa primeira parte da bolsa. Olha, de comprimento, 28 centímetros e de largura, 20 centímetros. Agora, vamos para a segunda parte da nossa bolsa. Eu vou iniciar fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha, fiz 5 correntinhas, lembrando que quem está trabalhando com fio mais fino e acrescentou correntes na primeira parte da bolsa, exemplo, se você acrescentou 6 correntinhas ali na primeira parte da bolsa, aqui também você vai acrescentar 6 correntinhas, tá bom? E a quantidade de carreiras, né, para a largura da bolsa, fica a seu gosto. Então, aqui eu tenho 5 correntinhas, eu vou virar e vou trabalhar na parte de trás. Pulo a primeira alcinha e venho aqui na segunda alça e coloco um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo também. E aqui no último ponto, a gente vai fazer a virada, tá? Então, fizemos 1, 2, 3 pontos e aqui no último, vamos colocar 3 pontos para formar a virada. 1, 2,
e 3. Fiz os 3 pontos, eu vou marcar do mesmo jeito que a gente fez na primeira parte da bolsa. E agora, eu vou colocar um ponto para cada ponto de base. 3 pontinhos apenas. 1, 2 e 3 aqui no último. Então, a primeira carreira da segunda parte já está pronta e fizemos aqui 9 pontos. Agora, uma correntinha, viro o trabalho, pegando aqui na alcinha de fora, tá? Do mesmo jeito, eu vou colocar um ponto baixo, 2 e 3. Cheguei no ponto marcado, tiro o marcador e faço um aumento, 1 e 2 pontos. No próximo ponto, também, 1 e 2. E no terceiro, também 2 pontos. Então, fizemos aqui o aumento com um total de 6 pontos. Vou marcar o último ponto do aumento sempre. E aqui no final, eu tenho 3 pontos. Eu vou colocar os 3 pontos. Sempre no final e no começo aqui dessa parte, teremos 3 pontos. Segunda carreira pronta com total de 12 pontos. Agora, faço uma corrente para virar. Viro, vou pegando na perninha de trás até o marcador. Tiro o marcador, faço um aumento nesse ponto. E nessa carreira, a gente vai colocar um ponto de intervalo entre os aumentos, tá? Então, aqui eu fiz um ponto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. E no próximo, um ponto sozinho. E vou marcar esse ponto. Então, aqui nessa carreira, a gente ficou com um total de 9 pontos na curva. Agora, eu vou trabalhar os 3 pontos finais, olha. Sempre 3 pontos no final e 3 pontos no começo. Para quem está fazendo com a mesma quantidade de pontos que eu. Então, pessoal, olha, eu vou adiantar aqui as carreiras. Eu vou fazer um total de 8 carreiras. A mesma quantidade que a gente fez aqui, né? Só que a gente está trabalhando agora a parte menor. Então, eu vou adiantar aqui meu trabalho, tá? Ao final, eu volto para mostrar para vocês. Já adiantei aqui as 8 carreiras, olha. E nessa 8ª carreira, eu fiquei com um total de 30 pontos. Fiz aqui na última carreira 1, 2, 3 pontos, um aumento, separado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sozinhos, um aumento, 6 pontos sozinhos, um aumento, 6 pontos sozinhos e aqui os 3 do final, tá bom, pessoal? A gente fez do mesmo jeito que a gente fez o outro lado, aqui as 8 carreiras, tá? Só que num tamanho menor, né? Agora, eu vou medir para vocês verem. De largura, ficou medindo 20 centímetros e de altura, 14 centímetros. Então, até a 8ª carreira, a gente fez aumentos, né? A partir de agora, a gente vai trabalhar 4 carreiras, só que sem aumentos, tá? Ponto sobre ponto. Faço uma corrente, viro, continuo aqui pegando na perninha de trás dos pontos e vou fazer aqui, pessoal, 30 pontos baixos, tá? Então, vou fazer 4 carreiras, cada carreira com 30 pontos baixos. Olha, desse jeito, eu vou trabalhar por toda a carreira. Terminei a 4ª carreira aqui da profundidade. No total, fizemos 12 carreiras, tá, pessoal, nessa parte. Olha a profundidade como ficou. Estão vendo? Ó. Agora, a gente vai costurar, pessoal, essa parte na primeira parte da bolsa, tá? Então, eu vou costurar com esse fio que já está saindo aqui da agulha, desse jeito. Já fiz aqui também a marcação, ó, aqui na primeira parte da bolsa. E para você encontrar os pontos certos, você vai subtrair a quantidade de pontos que você tem. E para encontrar aqui o ponto certo, pessoal, a gente vai fazer uma conta assim. Aqui eu tenho 54 pontos, né? E aqui eu tenho 30 pontos. Então, eu vou diminuir 54 menos 30, que dá um total de 12 pontos.
Então, para a gente encontrar aqui os pontos certos, a gente tem aqui... Olha, vou mostrar para... Para encontrar aqui os pontos certos, pessoal, a gente precisa unir essa parte nessa parte aqui, né? E aqui eu tenho 30 pontos, então, eu vou trabalhar em cima de 30 pontos aqui na base. Como eu tenho 54 pontos aqui desse lado, então, eu vou diminuir os 30 pontos, tá? Então, 54 menos 30, sobra 24. Então, eu vou deixar 12 pontos aqui de cada lado. Olha, eu deixei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 até o ponto marcado. Aqui do outro lado também 12 pontos. Então, 12 mais 12 deu 24 e sobra 30 aqui, tá? Total, né, 54 pontos. Então, nós vamos costurar assim, vamos posicionar a parte maior aqui em cima, tiro a agulha, introduzo aqui ao lado do ponto marcado, introduzo a agulha aqui por dentro da alça, ajusto um pouquinho, viro assim, e agora a gente vai precisar pegar o fio, pessoal, aqui por baixo, tá? Pra gente pescar esse fio. Então, eu vou trazer esse fio pra cá e vou trazer essa laçada aqui por trás. Introduzo a agulha no próximo ponto, pegando nas duas alças e no próximo ponto aqui da parte da frente da bolsa, olha. Mergulho aqui por cima, também pegando nas duas alças. Pesco o fio que está aqui embaixo, ó. Trago aqui pra cima, passo por dentro dos pontos e por dentro dessa alcinha que a gente iniciou aqui, tá? Dou um espacinho, venho para o próximo ponto aqui do outro lado, pesco o fio e vou passando aqui por dentro. Desse jeito, a gente vai costurar até do outro lado. Vamos fazendo a finalização do ponto, né, com um ponto baixíssimo, ó. Então, desse jeito, eu vou costurar até aqui, até o lado desse marcador. Cheguei ao final, vou trabalhar o último ponto, veja que fecha bem certinho, e aqui está o último ponto do outro lado. Agora, a gente vai fazer um contorno, olha, por toda a bolsa, tá? Então, eu vou colocar um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Estou pegando aqui nas duas alças, tá? Esse contorno, pessoal, é para dar mais estrutura para a bolsa, tá? E ficar com acabamento melhor. Mas, se você não quiser, você pode arrematar aqui mesmo, tá? Pego aqui no último ponto desse lado. Agora, viro pra gente trabalhar desse outro lado. Aqui desse lado, pessoal, a gente vai distribuir um ponto para cada carreira, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai introduzir a agulha. Aqui, tá? Aqui em cima. Aqui, estão vendo que tem duas perninhas? A gente vai pegar sempre na de trás, para ficar melhor o acabamento. Aqui em cima. Aqui onde tem duas, eu vou pegar aqui na perninha de trás, olha. Aqui em cima. Onde eu tenho duas, eu pego aqui na perninha de trás, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima, né? Aqui atrás, na perninha de trás. Em cima. Aqui na perninha de trás. Aqui em cima. Na perninha de trás.
E agora, a gente vem aqui para o primeiro ponto desse lado, ó. Agora, a gente vai trabalhar esse lado. Então, eu pego aqui nas duas alcinhas do ponto. Vou fazendo do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, tá? Ó. Olha, já contornamos, então, esses lados. E cheguei aqui no cantinho. Vou trabalhar o último ponto. E venho aqui para o outro lado. Aqui, a gente vai colocar um ponto para cada carreira, tá, pessoal? Do mesmo jeito que a gente fez aqui nessa parte de cima. Olha, um pontinho para essa carreira. Um ponto aqui em cima. Um ponto aqui, onde tem duas perninhas, eu pego na de trás. Aqui em cima. E aqui atrás, olha. Assim, pessoal, até o outro canto. Já contornei toda a parte da frente. E já trabalhei aqui também o último ponto do canto. A gente vai arrematar em cima desse ponto, tá? Então, eu vou dar um espacinho aqui no fio para cortar, pra gente fazer o acabamento. Usando uma agulha menor, eu vou entrar embaixo desse ponto, vou trazer aqui o fio e vou voltar aqui dentro desse último ponto, trazendo o fio. Olha, ficando assim, aqui no cantinho, tá? E agora, eu vou esconder esse fio aqui por baixo. Vou continuar escondendo aqui por baixo e depois cortar o excesso. Agora, eu vou aplicar esse fechinho tic-tac, olha. Ele vem com essa chapinha aqui atrás para ajudar a prender. E tem duas travas, estão vendo? Duas hastes aqui atrás, olha. Porém, pessoal, essas hastes são pequenas para atravessar o fio que eu estou usando, que esse fio ele é mais grosso, equivale a um fio de malha, tá? Ó, as perninhas não saem aqui atrás. Então, eu vou ensinar um truquezinho para vocês, tá? E esse fechinho mede 3 centímetros e vocês encontram pela internet. Então, nós vamos precisar de 2 pedacinhos do fio que a gente fez a bolsa, tá? No caso, se você estiver usando fio de malha ou outro tipo de fio, o procedimento é o mesmo. Eu cortei um pedacinho aqui, pessoal, de modo que dê para amarrar lá, tá? Tiro essa parte. Aqui eu tenho aquela chapinha, né? Eu vou posicionar esse fio aqui atrás. O outro também, olha. E vou colocar essa chapinha aqui nas travas, olha. Se a chapinha que você estiver usando for um pouco maior, você pode cortar com alicate ou até mesmo dobrar. Agora, é só amassar as travas para prender essas tiras aqui atrás, olha. Olha, e ficou assim, tá? Antes de amarrar essa parte aqui na bolsa, a gente precisa prender essa parte de cima. Essa parte aqui de cima, olha, tem uns dentinhos, tá? Eu já abri aqui para prender. Agora, vamos encontrar aqui o ponto central. Essa bolsa é bem fácil de encontrar o ponto central, porque aqui no meio é aquela primeira carreira, lembra? Então, é bem facinho, olha. Encontrou o ponto certo, é só prender, pessoal, apertar, ó, prender bem certinho e apertar essas garrinhas. Se você quiser, pode empurrar um pouquinho assim com a agulha de crochê, tá? Agora é só apertar bem, pode usar um alicate, porém precisaria forrar, tá? Para não arranhar o fecho. Olha, já tá bem preso. Agora, a gente vai encontrar onde vamos amarrar a outra parte. Então, para isso, a gente vai simular que estamos fechando a bolsa. Já encontrei o ponto, agora eu vou abrir o fecho.
Sem soltar, tá? Para não perder o ponto. Eu vou introduzir a agulha de crochê um pouco menor aqui por trás, para levar essa pontinha lá para trás, essas perninhas, tá? Ó, já levei uma, agora levo essa também. Agora, levo essas outras duas. Posiciono. Olha, veja que tá aparecendo um pouquinho aqui da chapinha, mas como é muito pequeno, eu vou deixar assim, tá? Se fosse maior, eu precisaria cortar. E aqui atrás, pessoal, fica assim, olha. Agora, é só a gente amarrar as duas pontas de cima. Eu vou fazer aqui 2 nozinhos, tá? Olha, já fiz um. Agora, eu vou fazer mais um aqui na parte de cima. Ó. E agora, eu vou amarrar as duas partes de baixo. Já fiz um nó. Agora, vou fazer mais um. Olha como fica bem preso. Ó. Agora, é só arrematar essas pontinhas aqui por dentro, tá? Você pode caminhar com elas, depois cortar o excesso e dar uma leve selada com a chama do isqueiro. Prontinho, já arrematei. E olha como fica perfeita essa colocação. Agora, vamos fazer a alça da bolsa. Pessoal, essa alça é muito bonita e muito fácil. E rápida também. Eu acho que é a alça mais rápida que eu já fiz. Então, a gente vai iniciar assim, olha, deixando uma pontinha para arrematar. Vou fazer aqui um nozinho. Esse nozinho eu não vou apertar, porque eu vou contar como a minha primeira correntinha. Vamos precisar de 3 correntinhas. Então, eu já tenho uma, agora 2. Essa sim eu posso apertar um pouco. E 3. Então, ficamos com 1, 2, 3 correntinhas, tá? Agora, eu vou introduzir a agulha aqui, naquele nozinho inicial, que eu conto como a minha primeira correntinha. Trago o fio e dou altura, olha. Se você estiver trabalhando com fio de malha, você deixa a abertura do fio de malha para dentro e a parte lisa para fora, tá? Agora, ponho o fio em cima da agulha e volto aqui dentro e trago a segunda laçada. Ponho o fio aqui em cima, volto aqui na primeira correntinha e trago a terceira e última laçada. A gente vai precisar de 3 laçadas, tá? Agora, laço a agulha e passo aqui por dentro, olha, tirando todas as alças. Agora, faço uma correntinha para fechar, ó. E essa pontinha aqui inicial, a gente pode puxar um pouquinho. Olha, o primeiro gominho da alça já está pronto. Agora, aqui nesse espaço da correntinha, a gente vai introduzir a agulha e puxar novamente as 3 laçadas, tá? Sempre arrumando para ficar bem bonita a alça. Já fiz 1, 2 e 3. Laço a agulha e tiro todas de uma vez. Agora, faço uma correntinha para fechar. Volto aqui nesse espacinho e puxo uma laçada, 2 e 3. Dou altura, arrumo, tá? Se precisar. Agora, laço e tiro todas de uma vez. E fecho com uma correntinha. Olha como está ficando. Se você quiser, pode arrumar também assim, olha. Para ficar ainda mais bonita. E desse jeito, a gente vai fazendo até o tamanho desejado. Eu vou adiantar aqui a minha alça e já volto para mostrar para vocês. Já estou terminando a minha alça. Vou fazer aqui
aquela correntinha e vou dar um espacinho no fio para arrematar. Olha, fiz a minha com 8 gominhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, pessoal? Porque minha bolsa é pequena e eu vou usar como alça de mão. Mas você pode fazer lá maior, para usar como alça de ombro, pode fazer também para usar do lado, né, como tiracolo. Só tem que se atentar, pessoal, para fazer um pouco menor do que você precisa, porque ela estica um pouco, tá? Agora, é só esconder essa pontinha aqui por dentro dos gominhos. E depois cortar o excesso. Se você quiser, pode usar um pouquinho de cola, tá, pessoal? Ou até mesmo fazer um pontinho com agulha de costura. Aqui do outro lado, na outra ponta, a gente vai fazer do mesmo jeito. E depois é só cortar o excesso. Vou dar uma leve seladinha, tá? Com isqueiro, só para não desfiar. E agora eu escondo aqui embaixo. A minha alça ficou medindo 20 centímetros e de largura 2,5 centímetros. Agora eu vou prender um par de argolas articuladas. Essas que estou usando mede 2,5 centímetros. É só prender aqui, pessoal, na pontinha, olha, pegando aqui no primeiro gominho. E está prontinha a nossa belíssima alça de mão. Já prendi aqui na bolsa e olha que lindeza ficou essa alça, pessoal. E a nossa bolsa já está prontinha. Coloquei aqui, pessoal, uma alça em corrente que mede 1 metro. E para completar ainda o charme, eu coloquei um acessóriozinho que vocês encontram em loja de aviamentos, loja de bijuterias, tá bom? E também pela internet. O que acharam do modelinho de hoje? Já comente aqui abaixo para eu saber. E se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.